Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós queremos nessa formação pensar um pouco sobre o terceiro mandamento, mas especificamente em função da pandemia, sobre toda a questão que surge em torno da obrigação de ir à missa nos domingos e dias santos de guarda. Por um lado, nós estamos encontrando duas posições. Claro, aqueles que conseguem equilibrar, ótimo. Mas aqueles que não estão proibidos, não podem ir, pessoas idosas, começam a criar dentro de si uma tristeza, uma dor muito grande, porque não podem ir. Então foi a minha vida inteira na missa. Então, por um lado, cria uma situação em que a própria igreja fala para dispensa e essas pessoas. Por outro lado, pessoas que poderiam ir, né? Então agora parece que o que está acontecendo? Há uma dispensa do cumprimento do mandamento. O que certas pessoas estão levando é que o terceiro mandamento foi cancelado. Então parece que a pandemia cancelou o terceiro mandamento. E aí perdeu-se a noção disso, né? Então vamos ter uma visão equilibrada sobre o que está acontecendo, saber que o que é proposto é uma dispensa do mandamento em função de uma carga maior que tira a liberdade humana, porque a pessoa não tem que pensar só nela, tem que pensar no outro também. Então esse processo todo traz um peso muito grande nas costas da pessoa, que nós precisamos ver o que a palavra de Deus diz, o que a igreja diz, para que a gente tenha uma posição correta. Então, o artigo 3º vai trabalhar as duas dimensões, o terceiro mandamento. Lembra-te do dia do sábado para os santificares. Durante 6 dias trabalharás e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. É para o Senhor. Não farás nenhum trabalho. E Marcos 27, 28, Marcos 2, 27, 28, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O filho do homem o filho do homem até do sábado é Senhor. Então o Senhor também no sábado. Mas vamos nos ater àquilo que diz o versículo 27. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. No grego é diá, quer dizer por causa de, né? Então o sábado foi criado por causa, em função do homem, tá? E não o homem foi criado em função do sábado, em direção a ele, para ele, através dele. Então é o sábado que foi criado para o homem. Então a obrigação nasce em função do bem do próprio homem, em função do bem dele, mas não deixa de ser uma obrigação. Então vamos pensar então alguns comentários, né? O sábado foi estabelecido para as pessoas, foi estabelecido para dar o descanso das pessoas. Então a proteção excessiva aí dos fariseus perdeu em vista o propósito. Então toda lei tem o que a gente chama de ratio legis. Qual é a razão da lei, né? Porque poderia assim, não, eu trabalho, mas eu quero descansar, mas eu não quero descansar, porque o meu trabalho não é tão pesado. Por que essa obrigação? É para proteger o ser humano, de estabelecer que ele tem essa autonomia, mas proteger dele mesmo, tá? Dele mesmo, porque nós, hoje, ainda mais hoje, tem uma tendência workaholic, uns viciados em trabalhar, então precisamos delimitar isto, mas também proteger em vista das instituições. Por quê? Porque uma instituição, como um governo, uma empresa, é toda instituição, é para proteger o trabalhador da própria instituição, para que ela não obrigue. E isso se reflete nas consolidações das leis trabalhistas, na medida que o final de semana, ou domingo,
O descanso semanal é remunerado, a hora extra tem que ser paga, tudo nasce em função desse mandamento aqui. Agora, a hora extra paga, o final de semana, no caso é domingo, o descanso semanal remunerado é pago, não só pelo dinheiro em si, mas para proteger o trabalhador, para que ele não fique à mercê da instituição. E como nós temos da Revolução Industrial, aquela pessoa ela vai trabalhando e ela vai perdendo o sentido da própria vida, né? Porque o sentido da própria vida é o próprio Deus em primeiro lugar, o relacionamento com as pessoas, e não o trabalho. O trabalho é meio, não fim, né? Mas há pessoas que olham como se fosse a finalidade da vida o próprio trabalho. Por isso também, no outro comentário, o espírito das leis, que às vezes o fariseu ele vai ficar no exterior e vai só pegar a coisa em si nominalmente, como numa tendência nominalista. Jesus mostrou que Deus criara o sábado como um dia de adoração, de gratidão a Ele mesmo e de descanso. Então esse descanso está em função da adoração a Deus, e a adoração a Deus em função do descanso. Um vai imbrincar no outro, tá? Porque senão nós transformaríamos esse descanso em algo que perde a função dele. E obviamente esse descanso não fosse impeditivo de fazer o bem, né? Porque o bem se cai, aquela história que o próprio Jesus conta se o animal cai dentro do poço, eu vou deixar ele lá, eu vou salvar. Então o homem da mão seca poderia ser curado. Então esses raciocínios para entender qual é a vontade de Deus, é esse raciocínio que Jesus fez ao contemplar o sábado, no caso. Na interpretação da coleção Loyola vai dizer: a interpretação de Jesus não é somente humanizar o sábado, também. Então ele quer humanizar o sábado, porém é mais do que isso, mas o fundamento último da interpretação da vontade de Deus. Então Jesus vai ao encontro da interpretação da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus quando diz que nós devemos santificar, no caso, o domingo? Quando tem dia santo de guarda, quer dizer, é guardar para o Senhor, é ofertar a Ele. Então é um momento de maior aproximação de Deus, maior aproximação para fazer o bem às pessoas, tudo em função disto, né? Porque quebra também um pouco a visão gananciosa do homem, né? Que quer ter ou trabalhar só em função do dinheiro, né? Então a vontade do próprio Deus. O sábado está em função do homem e de todo homem, não só de alguns homens. Então todo ser humano deveria ter esse direito ao descanso. Uma sentença antilegalista e liberal, tornando o projeto de Deus próximo às pessoas. Então, se não se vai numa radicalização de uma interpretação nominalista só pelo que está escrito, essa lei vira um fardo. É o que Jesus vai dizer em Mateus 11: vinde a mim, vós todos estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Porque o fardo muitas vezes era a lei, né? Então Jesus vem dar a interpretação que torna essa lei para fazer o ser humano crescer, para fazer o ser humano mais próximo de Deus e obviamente dele mesmo. O sábado serve para a proteção e promoção da autonomia e da dignidade do ser humano. Então essa interpretação de Jesus, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, vem primeiro garantir essa autonomia do ser humano. Quando a gente fala a palavra autonomia, imediatamente tem que vir à nossa cabeça o quê? Liberdade. Então a garantia de que o ser humano possa descansar um dia por semana, que ele tem direito ao culto, que ele tem direito a adorar o Senhor, o seu Deus, e se aproximar dele, é algo que está vinculado à própria liberdade do ser humano.
O ser humano, ele deve ser livre para realizar isto, tá? Então, posto isso, a gente tem que ficar com esses itens na nossa mente para saber por que a gente é obrigado a ir à missa, né? E depois nós vamos tratar mais profundamente disso. Então, é em função da santificação nossa, da nossa aproximação de Deus e a aproximação caritativa das pessoas, e também de nós mesmos na medida que o descanso acontece, tá? E isso vai fazer com que o ser humano cresça, porque se até os animais têm que descansar, é uma mensagem clara do Criador que o ser humano, como também é uma dimensão animal, ele tem que descansar. Só que o descanso do ser humano, ele é muito mais amplo do que no caso dos animais, obviamente. O terceiro mandamento do decálogo refere-se à santificação do sábado. O sétimo dia é um sábado, um descanso completo, consagrado ao Senhor. Então esse dia fechado é consagrado a Deus, é dele, é para o Senhor. O agir de Deus é um modelo do agir humano. Se Deus descansou no sétimo dia, o homem deve também descansar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, tomem fôlego, que é aqui a dimensão do folgar, quer dizer, é folgar no sentido de retomar o fôlego para recomeçar a caminhada. É um dia de protesto contra as servidões do trabalho e o culto ao dinheiro. Então essa dupla dimensão, tanto a servidão do trabalho quanto ao culto ao dinheiro, que no nosso caso de cristãos foi trazido para o domingo, como dia da nova criação, é o primeiro dia, então é o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, então é o dia da nova criação. O mandamento da igreja determina e precisa a lei do Senhor. Então, enquanto no terceiro mandamento está que devemos participar da missa nos dias santos de guarda, o mandamento da igreja vai especificar. No domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar da missa. Cumpre o preceito de participar da missa quem dela assiste, onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente. Então, alguma coisa aqui que também a gente deve esclarecer. O que a lei diz? O que a interpretação diz? Ele diz que é uma missa do rito católico. Então, se a missa é do próprio domingo, ou, por exemplo, a pessoa foi numa missa de casamento no sábado à noite, ela cumpriu o preceito, porque aqui diz que é participar da missa no dia ou no dia anterior. Ela cumpre o preceito, porque ela participou de uma missa do rito católico. Então, se há pessoas que extrapolam ou querem extrapolar isto, aí já é um problema da própria pessoa. Mas a lei é clara, por quê? Porque é participar da própria Eucaristia, né? É um testemunho aí da pertença e da fidelidade a Cristo e à sua igreja. Tal como Deus repousou, então, em Gênesis 2:2, assim a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. Então nós repousamos e trabalhamos, até o sono ele se torna um exemplo disso, né? Que ele é colocado na nossa vida para restaurar as energias. Então é sono, trabalho, estudo, oração. Então a nossa vida ela é ritmada, e nesse ritmo nós vamos nos aproximando verdadeiramente de Deus e verdadeiramente do ser humano. O Papa São João Paulo II ele escreveu uma encíclica chamada Dies Domini, que vai dar toda a teologia do domingo. Então vamos pegar dessa encíclica, no número 34, aquilo que se refere à obrigação. Não há dúvida que a Eucaristia Dominical não possui em si própria um estatuto diferente daquela que se celebra em qualquer outro dia. Então, a Eucaristia de domingo é tão sacrifício do Senhor como a Eucaristia de segunda, terça, quarta, quinta-feira, tá? Nem pode ser separada do conjunto da vida litúrgica e sacramental. Então, ela está dentro do processo todo da liturgia.
Esta é, por sua vez, natureza da epifania da igreja, que tem o seu momento mais significativo quando a comunidade diocesana se reúne em torno do seu próprio pastor. A principal manifestação da igreja se faz na participação perfeita e ativa de todo o povo santo de Deus na mesma celebração litúrgica, especialmente na mesma Eucaristia, numa única oração ao redor do único altar e que preside o bispo rodeado do seu presbitério e pelos seus ministros. Por quê? A missa presidida pelo bispo, unido com o seu presbitério, é a manifestação plena daquilo que a igreja é, né? Então ela se torna aí o modelo de toda e qualquer celebração eucarística. A relação com o bispo e com a comunidade eclesial inteira está presente em cada celebração eucarística, mesmo sem ser presidida pelo bispo, em qualquer dia da semana que for celebrada, quando a gente nomeia, por exemplo, o bispo na própria oração eucarística. Então ali demonstra o que? O presbítero, como cooperador do episcopo, do bispo, como é dita na oração consecratória do presbítero, ele está sempre em comunhão. Por isso a Igreja Católica ela é de matriz episcopal, é em torno do bispo, né? Então a Eucaristia, onde quer que ela é celebrada, ela tem esse vínculo com o bispo diocesano do lugar, tá? Mas aí vamos para a obrigação, né? A Eucaristia Dominical, porém, com a obrigação da presença comunitária e a solenidade especial caracteriza, precisamente por ser celebrada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participando da sua vida imortal, manifesta com maior ênfase a própria dimensão eclesial, tornando-se quase paradigmática de todas as outras celebrações eucarísticas. Cada comunidade reunindo todos os seus membros para a fração do pão, sente-se como um lugar privilegiado onde o mistério da igreja se realiza concretamente. Na própria celebração, a comunidade abre-se à comunhão com a Igreja Universal, que aí é a menção até do próprio Papa, né? Rezando ao Pai que se lembre da igreja dispersa por toda a terra e se faça crescer na unidade de todos os crentes com o Papa e os pastores de cada igreja particular até a perfeição na caridade. Então essa dimensão de catolicidade de cada missa deve ser trabalhada. Então não condiz um individualismo extremo de que eu quero a missa para mim, né? Então a participação na Eucaristia, a própria missa ela é organizada de forma dialogal, porque mostra que a missa é a própria igreja, a esposa do Cordeiro dialogando com o Cordeiro diante do trono no Espírito Santo. Então essa é a dimensão do mistério da celebração da Eucaristia. Então esse vínculo com a comunidade paroquial faz parte dessa obrigação de celebrar a Eucaristia, né? E participar da Eucaristia no domingo, né? Então celebrar o dia do Senhor como igreja, na plena adoração, no vínculo a Ele, tudo isso se forma um todo aí que cumpre essa obrigação. O Código de Direito Canônico de 1917 compilou em primeira vez a tradição numa lei universal. O Código atual, que é de 83, confirma dizendo: no domingo, os outros dias festivos de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Essa lei foi normalmente entendida como implicando obrigação grave, assim o ensina o Catecismo da Igreja Católica, sendo fácil de compreender o motivo quando se considera a importância do domingo tem na vida cristã. Porque se é para santificar o dia do Senhor, um primeiro modo para um católico santificar o dia do Senhor é ir à missa. Tá? E aí a gente tem que refletir. E agora, no momento de pandemia, como fazer isso, né? Então, nós devemos, como no 2187 do Catecismo, santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Todo cristão deve evitar impor a outrem, sem necessidade,
o trabalho, né? Para que todos aí tenham a dimensão de participar da Eucaristia. Com a pandemia, então, vem a dispensa de pessoas que não podem. Isso daí sempre existiu. E isso não é só questão de doença e de impossibilidade. Então, por exemplo, há pessoas que já trabalham durante o domingo, enfermeiros, motoristas de ônibus, etc. Já estavam dispensados, mas eles têm que encontrar um modo de santificar o domingo, tá? Então, o que você recomendava para as pessoas? Primeiro, hoje, com todo acesso de mídia, por isso a transmissão, é um modo de realizar essa comunhão. Só que a comunhão, em primeiro lugar, plenamente, ela é presencial. Não dá, é impossível. Eu vou procurar meios de manifestar essa comunhão. Então, o primeiro meio é a participação através dos meios de comunicação social, né? Então, televisão, hoje com as mídias, com mídia digital, etc. Então, é um modo de cada pessoa participar. Mas mesmo que isso não dê, a pessoa, através da oração, através de uma celebração da palavra, ela pode realizar isto na vida dela também. Agora, aí que nós devemos estar atentos. Deve haver uma escala. Quanto mais eu me aproximo de uma participação plena, melhor. Melhor. Não posso. Então eu vou encontrar o caminho melhor para eu participar. Agora, o que muitas vezes acontece? A pessoa, ela fica triste porque ela não pode. Agora, nós temos que encontrar, na medida do nosso possível, o modo de santificar o dia do Senhor, né? Então, tá sozinho em casa, tá com um problema, por exemplo, eu vou procurar dosar o meu trabalho para que o meu trabalho não tire a minha atenção da santificação do dia do Senhor, tá? Então, a missa é o centro. Então, eu vou procurar participar da missa presencialmente. Não posso, vou participar dos meios de comunicação. Não tem meios de comunicação social. Estou impossibilitado disso. Eu vou procurar um outro meio, que é uma celebração da palavra. Vou pegar a Sagrada Escritura, vou pegar a liturgia da missa do dia, vou tentar trabalhar isso. Não dá, eu vou procurar isso sempre. Quanto mais comunitária a celebração, melhor, né? Então tá em duas pessoas da casa, as duas pessoas vão procurar fazer juntas, para não uma em cada parte, melhor é juntas, para celebrar o dia do Senhor. Tá sozinho, então eu vou celebrar sozinho. Então eu vou trabalhar o máximo possível. Agora, o dia que a permissão voltar, eu vou procurar voltar a participar normalmente. Nós temos uma tendência individualista imensa, em que nós queremos o mais cômodo possível para ou trabalhar demais ou entrar num descanso sem medida. Então, esse processo de entender como a vida deve ser reequilibrada dentro da santificação do dia do Senhor, se torna um modelo para que eu possa reorganizar e organizar a minha vida por inteiro, tá? E aí, o trabalho deve ser cessado, tá? Aqui vai dizer no Catecismo no 2185, o amor da verdade procura o ócio santo, tá? A necessidade do amor aceita o negócio justo. Então eu vou procurar estabelecer esse dia do domingo. Então, se eu trabalho nos outros dias, eu vou procurar um modo de variar isso e de procurar ou uma diversão, ou um descanso, ou um dia consagrado a visitar alguém, se for possível. Então, tudo isso deve ser trabalhado no dia do domingo, e não só ir à missa, pronto e acabou, né? Nesse processo todo, nós também devemos pensar
em que, no respeito pela liberdade religiosa e pelo bem comum de todos, os cristãos devem se esforçar pelo reconhecimento dos domingos e dias santos da igreja, como também dia de feriados legais. Devem dar a todos exemplo público de oração, respeito e alegria. Então, nesse processo dessa alegria, ela também não pode ser feita de tal modo que eu vá destruir a vida de quem está perto de mim. Então, porque há pessoas que vão procurar o dia de descanso para extravasar de tal maneira que ela prejudica quem está perto dela. Então aí já tira a intenção verdadeira do dia do Senhor, tá? Tira aquilo, o sábado foi feito para o homem, quer dizer, esse dia foi feito também para mim, mas para que eu também cresça na santidade como um dia de descanso, tá? E defender as tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões, entraria aqui, obrigarem a trabalhar ao domingo, que esse dia seja vivido, no entanto, como sendo a nossa libertação. Então eu vou viver esse dia do Senhor, porém, se não dá para eu ir para a reunião festiva, se dá, eu vou, mesmo trabalhando no dia, tá? Então a pessoa vai trabalhar o domingo todo, vá no sábado à tarde na missa, né? E ela cumpre o preceito. Então, se o preceito é dia de Corpus Christi, eu não posso ir no dia de Corpus Christi, eu vou na missa da quarta-feira à noite. Então, eu vou cumprir o preceito desta maneira. Então, nós precisamos ter bem claro o que é cumprir esse preceito, tá? Para que, cumprindo, o coração tranquiliza e acabou. Então, não ficar procurando situações, ou até como os fariseus faziam com o próprio Jesus. E aí daqui a pouco nós estamos mais fariseus do que propriamente cristãos, né? Cristão é a lei da liberdade, tá? Então nós temos que trabalhar essa lei da liberdade em nós e por nós. Feito isso, e o resto da vida? Então vamos começar a pensar que o dia do Senhor foi feito também para a gente pensar como que a gente reorganiza a nossa própria vida espiritual. Porque senão, ótimo, domingo eu descanso, eu vou à missa, o resto da semana eu esqueço que Deus existe. Então, o domingo não valeu nada. Então, o domingo, o dia do Senhor, consagrado ao Senhor, ele tem que se tornar uma escola para iluminar o restante da nossa vida. Então é o mesmo processo, união, fé e vida. Eu vou na missa, tudo bem, a hora que eu saio da porta é a mesma coisa. Então nós devemos trabalhar o dia do domingo para ele ser o modelo do nosso encontro com Deus, conosco mesmo e na caridade fraterna com os outros, de modo que ele ilumine o restante da nossa vida. Cada um tem um ritmo de vida, cada um tem um processo. Uns trabalham, outros são aposentados. Uns só estudam, outros só trabalham. Uns trabalham e estudam. Então, uns são mães, então tem processos de trabalho dentro de casa e processo de trabalho fora de casa, ou mulheres que só trabalham dentro de casa. Então, tudo deve ser feito em função, como vai dizer São Francisco de Sales, organizado a própria vida. Então, o que o domingo deve nos ensinar nesse processo todo? Então, pessoas ficaram completamente desequilibradas nesse processo. Então, desde a regra de São Bento, a santificação do dia, ela deve ser marcada pela própria liturgia. Então, a alternância de momento de descanso, trabalho, oração, alimentação, ela deve marcar a nossa vida de tal maneira que vai sendo uma pedagoga no nosso encontro com Deus, tá? Então vamos pegar em primeiro lugar o que acontece nessa pandemia, que a pessoa está em casa e ela não tem muita coisa para fazer por causa que ela não pode, não, porque ela não quer. O que fazer? Então, nós temos que nos alimentar de manhã,
meio-dia, na hora do almoço, e à noite, pelo menos as 3 refeições e outras refeições distribuídas durante o dia, mas as 3 principais. Mas eu esqueço de fazer oração. Começa a vincular a tua oração à tua alimentação. Mas como que pode? É assim que funciona, nós somos humanos. Então, na medida em que eu começo a organizar minha vida e começo a unir minha espiritualidade com a minha rotina diária, vai ficando mais fácil. Então, reza antes de tomar café da manhã. Então, una a oração à alimentação da manhã. Quer fazer uma oração ao meio-dia? Una ao almoço. Quer fazer uma oração com as vésperas ou à tarde? Por isso a liturgia das horas ajuda, né? Então, a liturgia das horas, laudes de manhã, e hoje está disponível em celular, tem o livro das horas, que é adaptado para leigo. Então, o que não falta é a oportunidade para isso ser feito. Então, una as laudes, por exemplo, com o café da manhã. Una a hora média com a hora intermediária, com a refeição do meio do dia. Una as vésperas com a sua janta. Então, qual que é o horário das laudes? É a hora que amanhece, mas não precisa esperar amanhecer. Vai desde antes do sol nascer até as 9 horas da manhã, quando seria a primeira hora média. Então, tem todo esse período para escolher, para rezar a sua laudes. Laudes vem dos louvores da manhã. Então, isso vai penetrando a sua vida, né? À noite, o completório, as completas, vai fazer com que seja o teu dia entregue a Deus, vai fazer um pequeno ato de contrição, pensar no teu dia, nas coisas ruins que você fez, mas também nas coisas boas que foi realizado na tua vida, entregar como último louvor ao Senhor e completar o dia, tá? Preciso rezar imediatamente antes de dormir? Não, você vai escolher ali um modo do término do seu dia, para entregar o teu dia a Deus. Então, primeira escala é em torno da tua alimentação, em torno do teu sono. É a primeira organização. Então, você vai organizar a tua vida de oração em torno desses momentos, tá? E a tua devoção, como que faz? Una a tua devoção em torno daquilo que é a própria liturgia da igreja, né? Então, é domingo, vai rezar a liturgia das horas, una a liturgia das horas com aquilo que é o dia do domingo. Quer unir a sua devoção? Faça a devoção e a liturgia das horas brotar da missa e levar para a missa. Então, isso, a própria introdução geral vai falar isso. Quer dizer, deve ser um prolongamento e uma preparação. Então, é impossível a pessoa ter uma escala de devoção em que ela prejudica a própria participação na missa. Isso é absurdo. É absurdo, tá? Aí vem os questionamentos, como agora a quaresma de São Miguel. Eu posso fazer jejum de domingo? Não, porque enquanto o noivo está presente não vai fazer jejum. Então, mas a espiritualidade é minha. Não, a sua espiritualidade tem que estar em função da igreja. Então, esse tipo de esclarecimento deve fazer com que a nossa devoção nos leve a uma participação plena da liturgia e por ter centro a liturgia da Eucaristia, a Santa Missa. Vamos pensar de novo, novamente no dia. Então, eu escalonei minha oração. E o resto do tempo? O resto do tempo eu vou alternar em momentos de trabalho, momentos de leitura e momentos de confraternização, de estar junto, momentos de informação, como vai assistir televisão, vai se divertir, depende do dia, né? Então, eu vou organizar minha vida. Agora, não posso esperar dos outros isso. Cada um, como vai dizer São Francisco de Sales, a devoção do soldado não pode ser a mesma devoção do rei. A devoção do rei não pode ser a mesma devoção do cartucho, do monge. Então, cada um deve descobrir o seu caminho de devoção, assim nos diz São Francisco de Sales, né? Agora, eu tenho que procurar montar isto. Aí vem o problema da leitura espiritual. Então, a pessoa quer ler num dia um tratado inteiro da Sacratíssima Devoção, da consagração a Maria Santíssima, segundo São Luís Maria Malvar. Leia um item por dia. Escolha intercalar leituras.
Agora, mas eu esqueço. Ótimo. Então começa a unir leitura à tua escala de oração. Então comece a casar. Vai ler Santa Teresa de Jesus, leia um item por dia. Vai fazer Lectio Divina. Não quero ler um capítulo, é muita coisa. Pega um trecho por dia. As Bíblias hoje estão totalmente demarcadas nisto. Então você vai administrar. Mas num dia dá para ler um pedaço, no outro dia dá para ler mais tempo um capítulo. Ótimo. Você vai escalonar isso. Então esse temperar, e assim que diz São Bento, entre oração, leitura espiritual, trabalho, alimentação e descanso, todo mundo tem que fazer. Todos têm que fazer. Então o domingo, ele passa de uma via espiritual para iluminar tudo isto. Para iluminar tudo isto. Como a gente sempre diz, não adianta comer feijoada num dia e fazer jejum no outro, ou vice-versa. Eu tenho que escalonar a minha vida de modo que eu saia desses extremos. Então, eu vou fazer jejum um dia, ótimo, mas esse jejum tem que iluminar o modo como eu administro a alimentação nos outros, né? Então, da mesma forma, o viver o domingo tem que iluminar a forma como eu conduzo a minha vida. Agora, se eu não tenho horário para acordar, horário para comer, horário para viver, horário para conviver, o domingo é meu, eu faço dele o que eu quero, e você vai fazer a mesma coisa com o restante da tua vida. Então não há obrigação que sustente num processo desse. E, para falar a verdade, a pessoa que vive assim, ela é escrava de si mesma, porque ela não tem disciplina, que é a arte de ser discípulo do Senhor. Então, nós temos que ir aos poucos. Mas eu não vou conseguir. Então, comece aos poucos. Então, está difícil a vida de oração? Pelo menos oração da manhã e da noite. Tá? Então, começa a trabalhar esse processo do vínculo com as refeições. Comece a organizar a tua vida assim. Tá? E você tem um transporte que você faz todo dia ao mesmo horário. Começa a vincular a oração a esse processo. Então tudo isso vai te ajudar a ter uma perspectiva de vida e de união com o Senhor, tá? Agora isso é você que tem que fazer no modo como que você deve fazer. Por que as pessoas ficaram perdidas na pandemia? Porque elas já estavam perdidas antes, então já estava desorganizado antes. Na medida em que fica trancafiado dentro de casa, toda aquela desorganização veio para fora, tá? Claro que existe processo de solidão, tem processo que realmente pessoas são verdadeiramente abandonadas em casa, claro que tem isso também. Mas mesmo em dor tão grande de ser abandonado, na medida em que eu começo a me organizar em Deus, eu não vou me sentir tão sozinho como se eu tivesse jogado para mim mesmo. Então esse processo que vem da tradição da igreja e que vem desde sempre, o justo é aquele que se levanta 7 vezes para louvar a Deus, quer dizer, então esses 7 vezes que vai para vir para a liturgia das horas, esse estar diante do Senhor 7 vezes, já vem daquele costume. Então os apóstolos estavam lá subindo para a adoração no templo, né? Então tudo isso deve ser trazido para a nossa vida, para que o domingo bem vivido possa fazer com que a nossa vida espiritual seja bem vivida. Então pegue um papel, veja como é a sua organização de vida e reorganize sua vida nesses pontos: alimentação, trabalho e descanso. Liturgia das horas, se for possível, liturgia das horas, devoções pessoais, leitura espiritual e principalmente Sagrada Escritura. Então esses são ingredientes que você deve fazer percorrer a tua vida como um todo, tá?
Isso vai preparar você para ir à missa e vai fazer com que aquele domingo vivido, tendo por centro a celebração eucarística, ilumine a tua semana. O que não pode acontecer são esses extremos. Descansos que são verdadeiramente ócios e que se tornam o pecado da preguiça. Ou trabalhos que vão demolindo a vida da pessoa. Então o equilíbrio tem que acontecer. Em médio virtus, né? A virtude está no meio, conforme Aristóteles. Então eu tenho que encontrar um equilíbrio na minha vida, de modo que organizadamente eu possa transformar a vida num louvor. Então não tem desorganização em vida de louvor, né? Então, se a minha vida é desorganizada, se Deus é aquele que criou o mundo organizado, mesmo tendo o caos, porque está caminhando para o novo céu e a nova terra, eu tenho que trabalhar para que lado? Eu tenho que trabalhar como co-criador com Deus. Eu tenho que trabalhar como aquele que é organizador do cosmos. Então, se eu sou adorador de Deus, eu tenho que trabalhar essa organização na minha vida e na minha história. Aí sim eu vou me aproximando de Deus. Então peçamos que o Senhor nos ilumine para que, com essa dor toda dessa pandemia que está acontecendo, vá fazendo com que tudo aquilo, conforme Deuteronômio 8, tinha dentro de nós, veio para fora. Então o deserto fez isso que o povo de Israel está fazendo isso conosco também. Então não percamos a oportunidade de nos conhecer e conhecer como é a estrutura da nossa vida espiritual, para encontrar uma vida espiritual equilibrada, e aí sim, o equilíbrio vai louvar o Senhor, nosso Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.